E aí ele falou, Bruno, você entrega tudo, cara. Tudo que eu coloco na sua mão, você entrega. Mas você deixa corpos no meio do caminho, eu tenho que sair recolhendo. Eu e minha irmã na janela, num prédio, em Vitória do Espírito Santo, a gente morava de frente pra praia, era um lugar incrível, mas a nossa família era destruída. A raiva que eu tinha, a explosão, a querer brigar no trânsito, não aceitar, intolerante. Esse Bruno Veloz dentro, assim, vinha da minha relação. O porteiro do meu prédio foi muito usado por Deus, o Silas, que a gente chama ele de Silas Malafeita, não Malafaia, o Malafeita. Ele me ensinou as boas novas de Deus. Queria que eu resumisse a Bíblia em 1, 2, 3, 4 slides no máximo. E eu falei, não tem como. Como que eu vou resumir a Bíblia? Não existe essa possibilidade. E aí ele ficava falando isso pra mim sempre. E eu falei, cara, você quer saber o resumo? Vou te dar um resumo. Cola na videira. Então estar com Cristo todos os dias foi o que mudou aí sim verdadeiramente a minha vida. Você conhece alguém que já fez alguma transição de carreira? Ou melhor, você já fez alguma transição de carreira? Ou você trabalhava em determinada área e foi trabalhar numa área que não tinha nada a ver com aquilo que você vinha fazendo? Ou você teve conflitos se você estava na área correta e depois descobriu que tinha outra coisa que você poderia fazer e que isso te ia preencher? Será se isso é uma coisa que acontece muito nos dias de hoje? Eu trouxe um cara aqui, que eu não sei se foi isso que aconteceu na vida dele, mas acho que tem umas histórias legais de carreira, de propósito, do que vem fazendo, o que não vem fazendo, aquilo que acredita, que não acredita, e como aqui a gente fala muito sobre essa ligação, né, é, é, de não se separar a vida profissional da vida pessoal, de propósito, felicidade, enfim. Hoje eu trouxe um amigo é, que tem umas histórias interessantes e que não vai fugir muito do que a gente tem ouvido por aqui, de superação, de momentos de baixa, momentos de alta, e que é, a gente vai conhecer um pouquinho mais dessas histórias e o que ele tem feito ultimamente aí para impactar a vida de outras pessoas. Grande Bruno! Prazer ter você aqui, cara. Prazer. Sidney Guerreiro, feliz de estar aqui com vocês. Jéssica, Rafa, um beijo no coração de todo mundo. Vamos lá, contribuir aí para a vida de alguém, de alguns. Espero que chegue o que precisa chegar aí na vida das pessoas. Vamos lá, Bruno. A gente fica circulando, falando de vida profissional, aí no meio da profissional entra família, aí vem pra vida pessoal, aí vem pra crenças, vem assim. É, é o que eu falo, a gente é uma pessoa só e a gente tem isso misturado. E muitas vezes eu acredito que se isso tiver alinhado, a gente está um pouco mais organizado. Agora, se a gente tá com isso meio desalinhado, acho que a vida fica um pouquinho mais complexa da gente administrar. Você é um cara que, quando decidiu buscar alguma profissão, você já tinha isso certo na sua vida? E qual era essa escolha que você fez quando você começou o seu lado profissional? Muito bom. A gente falou um pouquinho de crença, né, antes de dar o play aqui. Eu tinha uma crença dentro de mim que eu tinha que ser igual os meus tios, que trabalhavam no mundo corporativo. Hum. Então você já tinha uma referência ali dentro de casa que, opa, Minha visão de mundo era essa. é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero ser executivo, né? Trabalhar, porque os dois eram dois tios em específico, que ser executivo, né? Igual eles. Então você tem que ser igual aos seus tios, trabalhar no mundo corporativo. E aí, na época, tecnologia era algo que vinha crescendo bastante, né? Tinha muita oportunidade. E aí eu decidi fazer sistemas de informação e entrar no mundo corporativo. Eu comecei no Banco Citibank como estagiário lá, terceirizado. Depois eu virei Citibank, funcionário mesmo. Foi uma grande escola para mim, mas já era eu fui projetado para ser isso. Entendi. Sem Tecnologia, nenhum autoconhecimento, né? nenhum. Zero. Mas você consegue olhar para trás e entender se essa vontade de seguir a carreira, por exemplo, dos seus tios era algo,
Por exemplo, muita gente olha, por exemplo, algum exemplo desse dentro de casa, o pai, o tio, alguém próximo e fala assim, não, eu quero seguir essa carreira porque eu tô vendo que ele tem dinheiro. Não, eu quero seguir essa carreira porque, pô, meu tio viaja muito de avião, é o meu sonho ficar viajando de avião. Eu quero muito essa carreira porque ele sempre anda com notebook, o meu sonho é ter notebook. Ou seja, você lembra se teve algum gatilho desse material ou coisa assim que, Sim. que te levou para ter essa vontade? Nessa época, né, quando eu morei na Bahia, em Vitória da Conquista, a gente chama de Suíça da Bahia. Nem parece Bahia lá, porque faz frio, né? Tá. Eu morei minha adolescência inteira lá. Então, com 17 anos, eu vim para São Paulo estudar, fiz Mackenzie, com esse objetivo, né, de entrar no mundo corporativo. E era total movido pelo sucesso profissional e financeiro que meus tios tinham. Então era vendo a realidade financeira deles, você falou, meu, é isso que eu quero. Financeira, é isso que eu quero, porque eu vivia numa família disfuncional, com vários problemas financeiros, era sempre um sufoco. Aí tinha um problema com meu pai também na época, né? Na época não, até os meus 26 anos eu tinha um problema com meu pai, graças a Deus isso foi resolvido. Depois a gente pode contar, mas tinha muito sufoco profissional dentro de casa que eu via, meu pai instável profissionalmente, eu nem sabia direito o que meu pai fazia, na verdade. Muito problema financeiro e meus tios dando certo no que diz respeito à construção de família e também de financeiro, de sucesso profissional e tal. Eu não chegava a propósito, eu não tinha autoconhecimento nem nada. Então o que me movia era isso, cara, uma liberdade financeira, preciso ter esse sucesso financeiro que os meus tios conquistaram para eu ter a minha família e cuidar. E eu tinha muito na minha cabeça, guerreiro, que eu tinha que cuidar da minha mãe e da minha irmã. Porque quando os meus pais se separaram, e teve um momento que eles se separaram, eu me coloquei numa posição de marido da minha mãe e pai da minha irmã. Principalmente pai da minha irmã. Minha irmã era minha filha, assim, né? Então eu precisava, na minha cabeça, na minha visão de mundo, que eu tinha que ter sucesso dentro do mundo corporativo, que meus filhos tiveram, com dinheiro, e eu ia poder sustentar todas as coisas. Era tão forte esse negócio do dinheiro, guerreiro, que agora que eu lembrei, ontem mesmo eu tava ali na região aqui do Zona Oeste de São Paulo, Bourbon, Shopping West Plaza, e eu lembro o dia que eu falei quando eu trabalhava no Citibank, que quando eu fosse pai, no meu primeiro filho, eu tinha que ter 100 mil reais na minha conta pra receber meu primeiro filho. Tá. E os caras deram risada de mim. Você tá de brincadeira, cara? Como assim ter 100 mil reais na conta? Não é assim que a vida funciona. Então eu via muito como uma salvação ter dinheiro. Era uma dica. Que é o que acontece muito até hoje, né? Eu acho que vai mudando um pouquinho o que é referência, que nem na minha época era o tal do advogado. Era o advogado e o tal do gerente do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil tem que ser. Banco do Brasil. Então, tipo assim, se você vai estudar para ser gerente do Banco do Brasil. O que o gerente do Banco do Brasil faz? Não sei. Vai ser gerente do Banco do Brasil. Porque te dá status. Então, assim, a gente sempre era movido. Sim. E hoje é assim também. O que você quer ser? Eu quero ser youtuber. Tá, mas por quê? Porque ele vê o cara que tá ali com Porsche, com casa, então... Sim. E na verdade, ele não vê lá dentro que é o que a gente vai chegar, que é entender hoje o que a gente faz. A gente mais velho sabe que a gente faz algo que causa algum impacto. Sim. Seja que profissão for. Sim. Não, legal. Beleza. Então, movido aí, você veio, foi pro Citibank. E era um status, tá? No Citi, porque era na Paulista, até hoje. Aquele prédio lá é maravilhoso. Saída pra Alameda Santos, saída pra Paulista. Crachazão no pescoço. E eu vi ali meu tio trabalhando ali, aí conheci as pessoas ali. Era um negócio que movia o nosso coração. Essa que é a verdade. E aí Citibank começou pelo Citi, foi indo até... Aí eu fiquei no Citi, só trabalhei no Citi e na Cielo, né? No Citi foram 7 anos, e depois 7 anos e pouco na Cielo. Pô, então só empresona já... Porque a galera do Citi, o meu chefe, meu gerente na época do Citi, me levou pra Cielo, porque a galera do Citibank foi pra Cielo.
E aí eu fiz parte dessa galera que veio pra cá, inclusive onde nós estamos aqui nesse prédio, onde a gente tá aqui, é onde eu trabalhei, né? Vim pra cá em final de 2010, início de 11, eu acho, pra Cielo. Era nesse prédio comercial Legal, aqui. tá. Nesse período todo de Citibank, não vou nem falar no período Cielo, que a gente vai falar, mas quando você começou a matutar outras coisas, né, do que fazer. Mas vamos lá, no City, de repente até nessa vinda para cá, não sei quando foi, você sentia que, uau, era isso mesmo que eu queria, tá? No mundo corporativo, atingi meu objetivo, tô ganhando grana, Cara, tipo, fiz o que devia ter feito, fiz o dever de casa, tô. o que aconteceu foi o seguinte, eu no Citibank, eu só pensava em trabalho, eu só pensava em trabalhar. A única coisa que eu queria era, lá na Bahia, era trabalhar. Aí eu tive a oportunidade de vir pra São Paulo estudar no Mackenzie, que esse meu tio me ajudou a pagar a faculdade. E aí eu lembro que eu comecei no Citibank, agora eu lembro a data, eu acho que foi 5 de agosto. Se olhar aí no calendário, 5 de agosto de 2005, eu comecei a trabalhar lá. E aí cresci muito rápido no City. Tanto é que as pessoas do departamento eram mais velhas, eu sempre era o mais novo. E eu cresci muito rápido. Esse chefe que me trouxe pra Cielo, esse gestor, né? Tem um dia eu falei chefe, a pessoa falou, não, chefe, quem tem chefe? Não fala chefe, Que é nem chefe é gestor. índio. Ah, que é isso. Eu falei, gente, mas é o jeito, é o vício da linguagem. Ele falou, Bruno, você quer ser presidente com 35 anos de idade. Você vai chegar à presidência com 35 anos de idade e depois você vai fazer o quê? É muito ansioso, Bruno. Ele falava que eu era muito ansioso. E eu era mesmo. E aí, aqui na Cielo, depois de muito crescimento no City e aqui na Cielo, a gente cresceu muito, a Cielo prosperou muito. A Cielo em 2010 era uma coisa, em 2009, 2010, a Cielo cresceu muito. Inclusive, a gente teve que sair desse prédio, do tamanho era o crescimento. E ele falou, Bruno, deixa eu te falar uma coisa. Era uma sessão de feedback. Nesse prédio nós estávamos, em uma das salas de reunião. E ele falou assim, ô Bruno, beleza, já terminei aqui o feedback, era dezembro. Não, era feedback de meio de ano. Ó, todos os projetos foram entregues, só que eu tenho um conselho pra te dar, cara. Pessoal, tudo bem? Falou, tudo bem, o nome dele é Rangel. Rangel, se esse vídeo chegar até você, um beijo no teu coração, te agradeço imensamente por tudo. E aí eu tirei também o crachá, eu lembro o movimento de tirar o crachá. Aí tiramos o crachá, falei, meu Deus, o que ele vai falar? Na minha cabeça era assim, o que ele vai falar já pra eu poder agir e tal. Uhum. E aí ele falou, Bruno, você entrega tudo, cara. Tudo que eu coloco na sua mão, você entrega. Mas você deixa corpos no meio do caminho, eu tenho que sair recolhendo. Putz. Você precisa de um psicólogo. Quando ele falou Nossa. isso, eu falei assim, ô Rangel, como assim psicólogo, cara? Você precisa de um psicólogo, você precisa cuidar, porque, cara, você tem um problema comportamental, você entrega, só que você não. Eu não tinha preocupação com o próximo. Por exemplo, se eu tô interagindo com você e a gente tá fazendo um projeto junto e você tá muito devagar e na minha cabeça você tem que andar na mesma velocidade que eu já vou falar com o seu chefe já pra gente andar, já vou passar você. Eu passava hierarquia muito, muito. Eu não respeitava a hierarquia. E isso era muito desequilibrado. Uhum. Só que como ele falou que eu precisava, então eu sempre cobrava dele nos feedbacks, desde a época do sítio, eu cobrava dele assim, Rangel, eu não quero elogio, eu quero que você me fale o que eu tenho que melhorar. Porque se você me falar o que eu tenho que melhorar, eu vou melhorar e assim você vai me ajudar a crescer na minha carreira. É só isso que eu quero. O que tá errado que eu preciso melhorar. Aí dessa vez ele colocou, tá errado o seu comportamento e você precisa de um psicólogo. Me lançou pra cuidar da minha vida pessoal. Eu falei, meu Deus, psicólogo. Aí eu saí dessa conversa, falei, psicólogo, qual psicólogo? Nem tinha nessa época psicólogo. É Entendeu? ele que tá doido. E foi aí que começou tudo a mudar na minha vida. Você me falando isso traz muito essa, isso que tá muito em alta hoje, né? Das empresas. Inclusive tem uma norma que agora é obrigatória nas empresas a cuidar da saúde emocional, Uhum. em que os índices hoje de performance, eles aumentam na medida que você aumenta a saúde emocional do funcionário. Então, tipo assim, não é mais somente entregar um KPI, uma planilha, Uhum. que com certeza ali ela pode até ser atingida, mas o prejuízo lá atrás vai ser Grande. absurdo. É, E que, tá aí, aconteceu contigo. é. Mas essa foi
Foi braba essa, hein? De, Eu pô, batia de frente. você entrega tudo, mas deixa Corpos. Pô, que sensibilidade desse cara também, hein? Mas assim, é uma coisa assim, eu fui estagiário dele. Então, a gente tinha uma relação. Não, eu falo assim, que sensibilidade legal É. de olhar a parte humana. Fala, mano, esse Porque cara precisa disso. se é um cara frio, ele fala assim, beleza, você entrega tudo, mano, céu é o limite. Vai embora. Vambora. É. O Rangel sempre foi muito pessoa. Ele, claro, entregava os projetos, se você também não entregasse. Não, é Mas ele era lógico. muito pessoa, muito gente. É até hoje. Então ele se preocupou comigo ali, cara, como ser humano. Ele cuidou de mim, cara. Eu sou muito grato por ele. Foi um cara que me ajudou muito na minha carreira. Bah. Nessa época tu já era casado? Não, eu tava. Nessa época desse feedback, eu tava ali numa crise no meu namoro. E aí vai vendo. Aí o que aconteceu? Saí com essa pendência, não sabia por onde começar, qual psicólogo que eu vou, não sabia nada se era. O que que é isso? É sessão? Vou aonde? Aham. Na época nem tinha essa questão de atendimento online, era sempre presencial. E aí um grande amigo meu, o Levi, ele foi casar em Toque Toque Pequeno. Tinha um casamento lá, uma praia aqui em São Paulo, muito bonita. E aí eu fui sem a minha namorada, que ela não quis ir. E a gente brigou muito, a gente tava em crise. Eu falei, como que você não vai no casamento do meu grande amigo? O Levi vai casar, você vai ter que ir comigo, isso aqui lá. E aí eu fui sozinho. E aí nesse lugar, na época também totalmente perdido como homem, como na parte de relacionamento, né? De homem que é homem tem que ficar com várias mulheres. Sei, sei. Perdido, né? Se quiser a gente fala mais, mas se perdido. E aí eu fui, vi uma pessoa, uma mulher, e me aproximei dela no casamento. Ô, Sidney, ela tava sentada assim, como era na praia, casamento lindo. Ela tava olhando pro céu, e eu falei, eu vou me aproximar dessa mulher. E fui. Tereza Raquel, o nome dela. Não tem problema dizer o nome dela aqui. E aí, quando eu me aproximei dela, ela já era uma mulher madura, mais velha do que eu, e ela me falou que estava passando por um processo de separação e que fez um treinamento de inteligência emocional que ajudou muito ela nas emoções dela. Aí começou a falar, nem lembro o que ela falou exatamente, mas ela falou muito bem desse lugar. E aí ela disse assim, 3 dias. Eu lembro como se fosse hoje. 3 dias, você vai numa sexta, vai embora no domingo. Aí a minha cabeça, como um cara racional, matemático e programador, software, tecnologia, cara, então meu chefe me deu uma pendência de que eu tenho que procurar um psicólogo. Você tá me falando que é um lugar, que é um intensivão de 3 dias e que vai resolver minha vida? Eu quero ir nesse lugar. Só que aí a gente ficou ali e tal, conversando, e fiquei com aquilo. Na segunda-feira, isso foi num sábado, na segunda-feira eu joguei no Google. Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Não, peraí. Ah. Parou. Vai. Parou, beleza. Você vai contar. Tá. Não quero saber se esse negócio se foi mesmo, não foi, se É. deu, não deu, se o que foi, Sim. mas daqui a pouco. Tá. Daqui a pouquinho a galera tem que ficar aí, porque Sim. daqui a pouco você fala pra gente, Sim. tá? Que eu tô linkando as coisas aqui, beleza. Nessa época, os seus pais ainda lá na Bahia. Bahia. Separados. Separados, você morando sozinho aqui. Não, nessa época, na volta, essa época do feedback e tal, minha mãe já tava aqui e eu já tava com a minha mãe e com a minha irmã. Você estava junto com ela, morando com eles já. Sim. Entendi. Meu pai na Bahia e a minha mãe e minha irmã aqui em São Paulo. Eles já vieram logo no Mackenzie, logo no início, eles já vieram, lá no Citibank ainda. E eu cuidava da minha mãe e da minha irmã. Entendi. Tá. E aí, Bruno, só para trazendo um pouquinho para os dias de hoje, você consegue enxergar essa relação entre o que você estava passando na sua disfuncionalidade, você falou assim, como homem, e na entrega de tipo assim, eu tô seguindo a carreira executiva, eu tenho grana, o que me pede eu entrego, e enfim, eu sou homem e eu pego quem eu quero. É isso mesmo. Você acha que nisso e você tava, fala assim, game over, eu atingi o que eu precisava?
Ou você acha que, putz, O que ainda faltava era eu falta chegar. mais? O que eu faltava era eu chegar no topo da carreira, né? Carreira ainda era Porque eu era muito jovem. Quando eu vim pra Cielo, eu vim com 26 anos. Aí com 27, 28, eu acho que eu virei coordenador, talvez. Não lembro agora exatamente a idade. Mas eu precisava. O que eu queria chegar era pelo menos numa vice-presidência dentro da estrutura de tecnologia, né? Uhum. Um VP de TI, alguma coisa assim, sabe? Era isso que eu mirava. Beleza, então tá. Então faltava isso. E tinha total independência mesmo. Ganhava bem. Na época eu fazia, até te falei esses dias, né? Fazia triatlon. Então eu tinha minha bicicleta, acordava a hora que eu queria, treinava, tinha saúde. Ou seja, aos olhos assim, Mas você era louco. tava... Ah, Entendi, eu tô bem, tô no sucesso. Orgulho da mãe. Nos Sucesso. olhos humanos era Menino que vida deu perfeita. certo. É, Menino que exato. deu certo. É. E quem olhava de fora assim é o genro que toda sogra quer ter, toda mãe de menino quer Talvez. ter. Quem olhava assim de fora. Talvez. Você lembra se alguma coisa te deixava triste nessa época? Triste. Alguma coisa assim, se tinha algum momento que você ficava de tipo assim, putz, cara. Não, cara. Não. Cara, eu era tão acelerado, tão movido a fazer, resultado. Você nem se preocupava em O único tá... sentimento que eu tinha, que eu sabia que tinha, que me incomodava, mas também não me arrependia, no sentido eu não queria mudar, era a raiva. Você falou de sentimento, tristeza eu não tinha. Mas raiva do quê? Cara, eu tinha raiva do mundo, cara, no trânsito, Você era uma pessoa bem reativa, bem, trânsito, eu brigava com motorista de ônibus, eu não tava nem aí. Nem aí. Nem aí. Extremamente estressado, irmão. Extremamente estressado. Tá, na época você... Tá bom, você acabou de falar, né? Explosivo. Na época você não enxergava isso, né? Tipo assim, não tem nada que me deixa fora. Hoje, se você olhar nesse período, você consegue enxergar o que trazia esses gatilhos de raiva pra você? Sim, tá, e aí é uma grande chave aqui pra alguém ou pra alguns aqui nesse podcast. Quando eu fui pra esse treinamento de 3 dias, que foi onde eu conheci Bruna, minha esposa, inclusive, depois a gente vai falar Tá, mais. então tá bom. Você vai dar essa resposta, então a gente vai lá. Agora, então, vamos ver se Sim. deu certo. Vamos lá. O primeiro grande aprendizado foi Tá, como você foi, então. Você entrou no Fui, Google. Vai lá, entrei no vai lá um Google. pouquinho. Entrou no Google, procurou Entrei no lá. Google e liguei. Na época não tinha WhatsApp. Tá. Liguei. E aí, como a área comercial já tinha ido embora e eu liguei mais no final do dia, quem atendeu até foi o dono, o Rodrigo Fonseca. Ele atendeu o telefone e a gente ficou quase 2 horas e eu fiquei sabatinando ele. Fazendo pergunta sobre o treinamento. Porque eu só tinha elogios, mas eu tinha vários questionamentos. Sim. E eu era muito questionador. Perguntei, ficou quase 2 horas no telefone com ele. Aí fui. Na mesma semana eu fui, já tinha treinamento na sexta-feira. O casamento foi no sábado, na outra sexta-feira eu já fui. Eu já fui. Porque eu já queria tirar isso da frente. Não quero a pendência. Fiz, tá entregue, chefe. Isso, eu já queria voltar na segunda-feira falando, ó, tá entregue. Yes. Aí o que eu descobri lá? A raiva que eu tinha, a explosão, a querer brigar no trânsito, não aceitar, intolerante, arrogante, todo esse Bruno Veloz dentro, assim, vinha da minha relação com meu pai. A raiva que eu tinha do meu pai, português rasgado. Eu tinha muita raiva do meu pai. Então você não é uma coisa que você enxerga hoje. Você descobriu Descobri lá. naquela época você nos descobriu 3 dias lá, falou mesmo. assim, Na intensidade que é do treinamento, nos 3 dias ali eu tive a graça de Deus. Foi pra mim, Deus me levou até lá mesmo. De enxergar que a raiva que eu tinha era um problema que eu tinha, na verdade, com o meu pai. E aí a raiva com o meu pai, se eu tenho raiva com ele e ainda não tá resolvido, eu começo a transmitir essa raiva em todas as áreas da minha vida. E era o que eu fazia. Até mesmo no esporte. No triatlon, era novo também no triatlon. Na época era triatlon amador, short triatlon, o triatlon olímpico, eu pegava pódio. E eu sempre queria o número 1, e sempre se eu pegava o número 1 já tava com raiva de mim mesmo, raiva de alguém ali que tava competindo comigo. Então eu externalizava muito isso. E era um problema que eu tinha com meu pai, porque as coisas que meu pai fez e tal, eu não aceitava, né? E hoje você consegue enxergar essas coisas? Isso é claro, isso pra você? Enfim,
Totalmente. E quando eu Você saí de lá, consegue, dá para trazer, porque de repente tem algumas pessoas que passam por essa situação, enfim. porque o que acontece? Nesse Porque treinamento, você disse que hoje já está resolvido, né? Então vamos lá, é um assunto que a gente pode falar como um aprendizado. é um aprendizado, é porque agora é passado. Mas isso eu tinha 26 anos. Eu saí de lá, assim, saiu uma tonelada das minhas costas. É meio que inexplicável, mas o que é explicável? Eu reconheci, eu vi, eu enxerguei que eu tinha um problema com meu pai. Dois, eu reconheci que eu precisava liberar perdão pro meu pai. Por mais que foi o meu pai que causou a desgraça na nossa família. Essa que é a realidade. A gente não teve uma família por conta dos erros do meu pai. Claro que minha mãe também teve os erros dela como mulher, mas eu enxergava só os erros do meu pai. É, E aí, quando eu saí de lá, eu liguei pra ele. Ele até falou: Bruno, onde você tá? Você usou alguma droga? O que tá Então ele acontecendo? tinha ciência da sua raiva com ele. Tinha. Era muito. Então, cara, quando teve, né, aí teve os processos lá, dinâmicas e tudo mais de liberação de perdão, cara, aquilo ali saiu um peso das minhas costas. E aí eu voltei pro meu chefe, falei pra ele que fiz esse treinamento e tal. E aí o que aconteceu? Ficou visível aos olhos das pessoas na Cielo, inclusive desse meu chefe, de que aconteceu alguma coisa com o Bruno. Eita. Cara, eu mudei mesmo, cara. É, para mim, eu não vou dizer 100% um milagre, porque teve, né, mas é... Teve provavelmente algumas aplicações, algumas Isso, técnicas, algumas rotinas que você precisou isso. começar a se atentar e Sim, executar, né? sim. Mas só essa liberação de perdão, cara, comecei a lidar com enxergar a vida de uma outra maneira, cara. Foi um início, foi um start de mudança. E aí eu levei um monte de gente da Cielo. A única pessoa que eu não levei foi o Rangel. Oh, Cara, eu levei todo mundo, até o Fábio, todo mundo que era mais próximo de mim na Cielo, eu levei todo mundo nesse treinamento, cara. Porque realmente eu fui muito impactado ali, cara. E é engraçado porque é igual em TI, né? TI, quando você vai fazer uma manutenção num software, você tem que parar, escolher um horário, uma janela, para parar, fazer o que precisar fazer no software e restartar. E eu acho que a gente é assim também, sabe? Então, esses 3 dias que, claro, não parou ali, eu continuei no processo, foi uma pausa. Cara, deixa eu tirar o Bruno da loucura, do dia a dia, do trabalho, dessa angústia, dessa raiva, desse estresse. E, e aí eu tive a oportunidade de olhar pra dentro. E aí, olhando pra dentro, eu vi, eu tinha e tenho um problema com o meu pai, eu preciso resolver isso com ele. E o ódio que eu tinha dele, era ódio mesmo, raiva que eu tinha dele, e não aceitação, né? Eu não aceitava ele como meu pai. Eu queria que meu pai fosse esses meus tios, dois em especial. Eu enxergava, inclusive um deles foi muito meu tio, assim, como muito, fez muito papel de pai. É o cara que me ligava lá na Bahia e tal. Então eu projetava nele, e ele também projetava eu como um filho. E aí quando eu saí de lá, eu comecei a cultivar a minha relação com meu pai. Tá, mas você lembra quando que começou essa sua decepção, vamos dizer Com meu assim, pai? com seu pai? Você lembra se o que que aconteceu de cara ou... Traição, né? A primeira coisa foi quando antes de morar na Bahia, a gente morou um rápido momento da nossa vida em Vitória do Espírito Santo. O dia que bateu uma amante lá na porta da nossa casa pra falar com a minha mãe. Ah, Eu conto essa história pública porque eles sabem, e isso é a vida real e a gente conta pra tentar alcançar alguém. Mas bateu lá pra falar com a minha mãe, era uma amante do meu pai. E aí, eu lembro, eu e minha irmã na janela, num prédio, em Vitória do Espírito Santo, a gente morava de frente pra praia, era um lugar incrível, mas a nossa família era destruída. E ali foi o start de onde a gente começou a descobrir a vida dupla que meu pai carregava. E aí, minha mãe fez uma mudança em 2 dias de volta pra São Paulo, foi uma loucura. E então foi ali. Ali foi o start, eu tinha 7 anos de idade. Eu lembro como se fosse hoje. E aí não foi só ali, foi uma sequência depois de outros episódios, né? entendi. Já vez também que, né, eu via muita briga dentro de casa, meu pai e minha mãe, vez que ele quase bateu na minha mãe.
Então tinha uma relação ali que você estava olhando e isso estava afetando internamente justamente É. a sua parte emocional, né? Porque pensa um filho olhando pro pai e pra mãe, vendo o pai é, brigando, querendo agredir a mãe. E eu, como era criança, depois pré-adolescente, eu não tinha força pra ir lá e fazer alguma coisa. Aí teve uma vez até que eu lembro que eu defendi minha mãe assim, botei ela pra trás, falei algumas palavras pro meu pai, e foi esse perdão que eu queria liberar pra ele, das palavras que eu falei pra ele, quando ele queria fazer algo de muito ruim com a minha mãe. Nesse processo que você ligou para ele depois né, do evento que teve lá de inteligência, é uma coisa assim que, tipo, você liberou perdão, as- tirou uma carga das suas costas, né? E é legal porque a gente ouve muito falar, né? Não só. É uma coisa que a gente ouve muito nas igrejas, né? Na Bíblia está escrito que quem libera o perdão é tão melhor do que quem é perdoado, né? E isso faz sentido. Eu não sei se nessa época você tinha alguma ligação religiosa ou não, mas o perdão ele faz isso. Mas é, não é um processo que você voltou, tipo, eu te perdoo, mas aí esqueço tudo, ou não? Ou ficou uma coisa assim, tipo, não, perdoo, mas fica longe de mim, ou deixa eu ver o que eu consigo fazer. Então, quando eu saí de lá, meu pai morava na Bahia e foi aqui em Mariporã, né, que foi o treinamento. Aí liguei pra ele na estrada e tal. E aí o treinamento foi em junho de 2013, onde eu tinha 26 anos. E aí em novembro eu fui pra Bahia pra falar com ele no tete a tete. Guerreiro, eu chamo o Cidinho de Guerreiro. O Guerreiro, eu saí aqui, eu morava em Alphaville. Morava aqui por causa do trabalho, por causa da Cielo, pra não pegar trânsito. E eu fui, e naquele dia que eu fui, eu tive muita febre. Muita febre. Tava muito quente, era novembro aqui, tava quente. E eu fui. E quando eu entrei na época não era Uber, era táxi. Quando eu entrei no táxi, eu falei Congonhas. Quando eu chego na 23, eu falei, mano, não é Congonhas, é Guarulhos. Eu perdi o voo. Hum. Pai, perdi o voo. Não venha, vai cair o avião, só que não sei o quê. Eu falei, não, pai, eu vou comprar outra passagem, eu vou, porque eu preciso falar com você, cara. Nós precisamos estar junto. E aí a gente foi. Cara, eu tive 3 dias incríveis com meu pai. Acho que foi a primeira vez que a gente sentou e jantou junto, eu e ele, na vida, como pai e filho. E no final dessa conversa, meu pai, eu falei, ô pai, na verdade eu falei painho, né? Porque lá na Bahia a gente fala painho. Eu falei, ô painho, mas o que aconteceu que você não fumou até agora? Tô vendo ali o caldo vermelho que ele fumava, na janela, não fumou nenhuma vez, tá emocionado, é? Aí eu prometi pra mim mesmo que se um dia a gente se reconciliasse, e eu acho que a gente se reconciliou, eu ia parar de fumar. E eu não fumo a partir de agora. E ele não fuma até hoje. Doía nele Cara, também. meu pai é muito determinado, cara. E hoje eu vejo que alguma coisa de determinação que eu tenho, quando quero uma coisa e vou lá e faço, vem muito do meu pai, cara. E eu, até essa época, não reconhecia nenhuma qualidade no meu pai, eu só via defeito. Então hoje eu vejo muita qualidade no meu pai, muita qualidade no meu pai. Mas sobre a nossa relação, meu pai foi abandonado pela mãe, né? Minha avó eu não conhecia, a avó Sônia. Então meu pai, infelizmente a gente não é tão próximo. Eu Tá. queria que fosse. Trouxe ele pro treinamento. Que Demorei anos pra legal! trazer. Foi um cultivar ali. Anos. Falei, meu pai precisa estar aqui. Porque ele tem problema com a mãe. Foi abandonado. Queimadura de bituca de cigarro. Uma mulher que cuidava dele. Meu avô da aeronáutica. Cresceu num ambiente terrível. Abandono de uma mãe, isso causa uma marca, né? E aí, cara, eu consegui levar ele pro treinamento, cara.
Tanto é que no dia que ele foi, eu tava preocupado que meu pai também era muito explosivo. E tem algumas dinâmicas bem fortes lá no treinamento. E eu tinha medo da reação do meu pai. E eu falava pro Rodrigo, Rodrigo, você não conhece meu pai, mano. Meu pai vai vir, ninguém segura ele e tal. Ah, imagina, não sei o que. Rodrigo, você não tá entendendo. Aí, depois de muito tempo de levar ele, aí quando ele chegou aqui, ele falou assim, Bruno, eu tô desarmado, pode ficar tranquilo. Eu tava muito tenso, né? E aí ele falou, não, eu tô desarmado, Bruno. Eu vim. Aí, mas mesmo assim, até hoje eu tento, mas não é uma relação como eu gostaria. Tipo, se não foi a intimidade não foi gerada por um período e não... Claro, amo ele me ama, a gente se fala por telefone, não fala todo dia, claro, a gente demora, não fala, mas queria que fosse uma relação mais próxima. Eu queria. Só que aí hoje, como eu tenho família, eu projeto muito isso nos meus filhos, né? Na Betina, de ter... a oportunidade de quebrar um ciclo que vinha dele com a mãe. E que você teve com seu pai e teve a oportunidade de quebrar. Exato. Beleza, agora, vamos lá. Você falou aí, quando você estava contando, que foi nesse treinamento que você conheceu Dona Bruna. Dona Bruna. Vamos botar a Bruna nessa história. 13 de junho de 2013. Você estava namorando ainda aquela menina que você foi pro casamento, ela não foi? Oficialmente tava, né? Mas tava assim em crise, querendo terminar, mas sem coragem pra terminar. E aí fui pro casamento, que ela não foi. Na semana seguinte teve o treinamento. Aí quando eu voltei do treinamento, aí conheci a Bruna no treinamento. A Bruna... Participava também? Foi participando ou ela já... A Bruna dava palestra lá. Ela era líder terapêutica também da equipe. Ela era terapeuta do treinamento, né? Das pessoas ali e tal. E aí conheci Bruninha lá, e Bruna ficou gamada em mim, né? Foi, né? Ficou, sim, pode falar pra ela que ela ficou, ela se apaixonou ali na primeira vista, essa que é a verdade. A verdade só que eu tava muito focado em resolver a pendência que meu chefe tinha colocado, e eu nem olhei pra ela, assim, eu queria resolver minha vida, cara. Muito focado ali na entrega, né? E aí quando eu voltei do treinamento, como eu voltei muito, assim, bem, cara, voltei assim, outro cara mesmo, aí eu queria dar uma chance pra minha ex-namorada. Resolvi com meu pai. Cara, tô chegando na vida de uma outra maneira. Resolvi aqui no trabalho, o pessoal percebeu que eu mudei, fiz a entrega pro chefe, vamos resolver a minha vida amorosa. Exato. E a Marina, minha ex-namorada, o pai dela morreu e ela era criança. Falei, cara, então ela precisa também resolver isso daí, cara. Ela precisa de ajuda, certo? Porque, então, eu vou ajudar. E aí eu dei uma chance. Mas aí, logo ali, aí ela resolveu ir pra Europa com as amigas, com as minhas amigas, inclusive, meus amigos, eu nem lembro quem foi que ficou com ela. Foi uma viagem, uma trip pra Europa. E eu falei, se você for pra Europa, acabou. Porque eu quero construir família e tal, e eu tô em outra sintonia. E ela decidiu, e aí a Bruninha já tava ali em campo já. E aí eu comecei a conhecer a Bruna, me apaixonei pela Bruna, e graças a Deus nós estamos juntos até hoje, cara. Aí foi muito intenso. Logo a gente já, em um ano, acho que exatamente em um ano, a gente já começou a morar junto, já trouxe a Bruna aqui pra Alphaville, pra morar comigo, casamos. Juntamos, né? Faria tudo diferente hoje, mas juntamos. Sempre acelerado, o guerreiro era muito, cara. Então já que eu encontrei a mulher da minha vida, então eu vou ter que resolver agora. Bora, vamos entregar e falar, ó, próximo, vamos embora pra próxima, vamos embora pra próxima. Sempre. Ô Bruno, que horas ou que momento que você percebeu que essa vida de executivo que você estava tendo na Cielo começou a não fazer muito sentido? Você sentiu isso ou não? Sim, cara. Então aí eu voltei com uma crise, eu voltei com um problema do treinamento. Então ele resolveu mas trouxe outro. Trouxe outro, cara. Que foi a minha... Aí você perguntou se eu tinha alguma insatisfação e tal. Não tinha. Quando eu voltei de lá, começou a vir insatisfações que eu não tinha antes. Principalmente com a carreira. Aí eu falei, cara, eu quero fazer outras coisas, eu não quero fazer isso. Aí eu comecei a não querer mais o que eu queria no mundo corporativo. Porque aí que aconteceu? Quando eu voltei de lá, o negócio foi tão impactante pra mim, eu comecei a levar amigos, pessoas da Cielo, e eu comecei a servir lá.
O treinamento tinha a cada 3... E aí, envolvido com a Bruna, namorando com a Bruna, a cada 3 semanas tinha treinamento. Uhum. Sexta, sábado e domingo. Então, a Bruna também me ajudou com isso, né? Falou com o Rodrigo, falou, ó, tô namorando com o Bruno, tal, eu quero o Bruno aqui comigo, e não sei o quê. E eu tive essa oportunidade, foi uma oportunidade de trabalhar na equipe da SBIE. E eu limpava colchão, queria estar lá, vendo as pessoas sendo transformadas, e levando amigos, levando familiares, levando pessoas, e levei um monte de gente. E aí, a cada 3 semanas que eu ia, eu voltava pra Cielo na segunda-feira, cansado fisicamente, renovado emocionalmente, mas com a certeza, não é isso mais que eu quero pra minha vida. Só que eu também não sabia o que eu queria. Aí eu passei por um processo, e aí eu tive, né, fiz vários treinamentos, como eu entrei nessa galera, com essa Uhum. galera do autoconhecimento, comecei a fazer vários treinamentos, né, pra poder me conhecer e tentar descobrir, então, o que é que aí eu comecei a pensar em propósito. Cara, então qual é o meu propósito de vida? Pra que eu vim no mundo? Aí eu comecei a fazer perguntas que eu não tinha, que eu não fazia antes, porque antes eu só queria trabalhar, virar executivo e pagar a conta e construir minha família e cuidar da minha mãe e da minha irmã. Aí comecei a fazer, e aí você entra meio que numas crises, né? Porque aí você entra em perguntas que você não tem resposta. E eu, como sempre um cara matemático, se eu tenho pergunta, eu quero a resposta. E eu queria as respostas rápido. Então eu fui moldado, né, cara? E ali já era o Senhor me chamando. Aí você acha que aí já entrou Deus. Deus. Você falando isso e a gente ouvindo aqui, eu escutando várias histórias de várias Ah, pessoas, imagino. é, eu vejo e consigo chegar assim nessa primeira fase, você respondendo a, com o seu corpo, com a parte de execução física, tudo aquilo que foi implantado na sua área da alma, sua área emocional. Uma raiva, uma decepção que travou a área emocional e o seu corpo te respondeu buscando a carreira errada, dinheiro da forma errada, fuga da maneira errada, amor da maneira errada, né? Relacionamento, homem e mulher. E a hora que você vai nesse treinamento, ele toca justamente nessa área, né? Interessante que quando ele toca nessa área que você resolve uma questão que é a raiva, ele começa a abrir outros olhares, e quando esses olhares abrem, consequentemente, o que é execução, o que é corpo, começa a querer mudar. Cara, eu não sou mais a gasolina, eu sou a álcool. É. Cara, no Cara, é trânsito, a isso. raiva que eu tinha, cara, eu comecei a escutar música no carro. Eu curtia trânsito, velho. É a coisa que eu tinha raiva, tá? Eu vim morar aqui porque eu não queria trânsito. Uhum. E aí eu comecei a viver, cara. Detalhes. Aí li meu primeiro livro. Também não lia, né? Porque eu não tinha tempo pra ler. O Poder do Agora. Hoje eu consigo chegar a esse livro de uma outra maneira, né? Mas me ajudou muito esse livro na época. O Poder do Agora. E aí, meus amigos falavam: Bruno, agora você tá abraçando árvore. O que tá acontecendo? Lavagem cerebral, fizeram uma lavagem cerebral em você, brainwash. Não, é uma coisa Mas que é eu. isso, você muda mesmo. É, cara, mas. Vamos dizer assim, né? Como diz aí os estudiosos, assim. O padrão se repete, cara. Todas as pessoas que a gente vê que elas têm algum trauma na área, na alma, vamos dizer assim, porque eu acredito que a gente é dividido em corpo, alma e espírito, né? Consequentemente, as escolhas que ela faz para o corpo, e o corpo aqui eu falo, não é só questão corpo, assim, nessa divisão eu falo que o corpo é a execução, é o que executa aquilo que na nossa alma anseia. E a nossa alma anseia baseado no que a gente acredita que o espiritual nos enche, né? Que, inclusive depois você pode até falar algo porque você já acho que tem mais propriedade que eu, você estudou muito mais. Mas quando você vê que nessa área ela tem alguma dor, as escolhas da execução, elas, é batata, vão ser erradas. Por mais bem-sucedidas que sejam. Sim. Ao ponto de quando você cura uma coisa e te abre o olho para pontos, situações
de refrigério da alma, de alegria da alma, cara, é isso que eu falei, muda completamente a execução do seu corpo. A execução do corpo é o seu relacionamento com seus amigos, a profissão que você tem, o relacionamento que você tem, o relacionamento que você tem com seus pais, né? A maneira que você tem de circular no mundo. E é interessante como essa área ela é uma área que ela não foi muito cuidada, né? Não foi. Ainda mais hoje temos uma oportunidade melhor, né? Principalmente por causa da internet. Estamos aqui, né? Estamos plantando semente em alguém, regando. Mas na época não tinha, né? Cara, tudo. Ó, quando eu saí do treinamento, você tava falando, eu lembrei. Eu tinha 19 relógios. Eu era fascinado por relógio. Por causa de que um desses meus tios, o que eu via mais como pai, gostava muito de relógio. Quando eu saí do treinamento, quando ajustou e resolvi essa questão com meu pai, eu dei todos os meus relógios. E o melhor relógio eu dei pro meu pai. Levei pro pai. Porque já não era mais importante pra mim ter os relógios. Não falo isso pra me gloriar. Mas é porque eu agora não preciso mais de 19 relógios. E respeito quem tem 32. Uhum. Mas pra mim, então, eu comecei a mudar, fascinar toda a minha vida, cara. As prioridades mudaram, tudo mudou. Só que aí a crise veio forte em relação à profissão. Porque a profissão, principalmente pra nós homens, é importante. E aí eu entrei na crise, né? E é uma, Propósito de vida e profissional. e é uma E coisa agora, vou pra que o onde? pessoal que está escutando a gente, assistindo a gente, tem que prestar muita atenção nisso. Porque o bem-sucedido profissionalmente pode ser tá escondendo realmente alguma coisa mal sucedida emocionalmente e que isso não vai trazer satisfação Nunca. em momento algum. E ter coragem de falar assim, peraí, aonde que tá acontecendo o erro? E se descobrir isso, ter coragem de falar, não, vou mudar. Exato. Mudar, mas nossa, estudei, preparei minha vida inteira para ser isso. Mas por quê? Por conta da raiva? Será que vale a pena? Né? Uhum. Então assim, e é um conflito muito forte que existe. Talvez nós homens, por conta dessa questão da masculinidade, a gente tem que suprir, a gente tem um status. Eu tenho, né? Lá no interior a gente falava muito, quem que é filho de tal pessoa. O advogado, o filho é advogado, o outro é médico. É. E a gente às vezes esquece de cuidar dessa parte, né? E é interessante você falar isso porque aí mudou a chave. Mudou. E aí aí também, cabeça de tecnologia, falei, então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou começar a testar. Aí tentou se descobrir então. Opa. Aí eu foi em 2013 isso. 2013 até 2014 foi uma avalanche de muito treinamento, de muito autoconhecimento, de muito serviço dentro desse treinamento. E aí eu comecei em 2014, decidi, eu vou mudar de carreira. Eu não vou continuar mais na Cielo. Mas eu não sei pra onde eu vou e eu não vou fazer nenhuma loucura. Bruna me ajudou muito nesse período. Mas eu vou testar coisas. E aí, meu plano de transição de carreira demorou 4 anos, de 2014 até 2018. Eu saí dia 31 de março de 2018 da Cielo. Foram vários testes. E aí eu cheguei na nutrição emocional, eu decidi, como eu era muito envolvido com esporte, com triatlon, e gostava de nutrição e gosto até hoje, e aí muito envolvido com o treinamento de inteligência emocional, eu tive uma ideia, um projeto de criar algo novo dentro da área da saúde, que é a nutrição emocional. Chamava nutrição emocional. E aí fiz coach de emagrecimento, fiz vários cursos e tal. E aí mas aí eu preciso ser nutricionista, eu preciso passar a dieta, eu preciso ter o CRN. Uhum. Não quero ser, vou cuidar da dieta do Sidney e não ter o respaldo do coisa. Então vou voltar a estudar. Então vamos testar. Aí eu trabalhava ainda que nem doido aqui na Cielo e à noite eu ia pra Unip estudar. Aí voltei pra cadeira de aula e tal, foi bem desafiador, foi algo bem... Fazer nutrição. Nutrição, cara. E fiz 5 semestres. O cara desenvolvendo o sistema aqui e à noite estudando nutrição. Cara, loucura. E aí quando eu decidi que eu fazer nutrição,
Cara, foi um choque pra minha família inteira. Porque todo mundo me via como o Bruno que trabalhou no Citibank, que tava na Cielo, cara de tecnologia, que ia ser igual o tio A e B. Como assim você vai fazer nutrição? Nutrição? Não tem ninguém da área da saúde na nossa família. Ninguém. Não tem nenhum médico. Não tem ninguém da área da saúde. Eu vou fazer nutrição. Aí foi. E acreditava que ia dar certo, mas também sabia que eu tava testando. Poderia dar errado. E aí foi, cara. Fazendo muita. Aí quando eu saí do Lotus, chama Lotus o treinamento. Eu comecei a fazer semanalmente terapia. Ah, tá. Aquela psicóloga. Aí você já entendeu que era uma coisa prioridade. que te ajudava Prioridade. o resto tudo. Prioridade. Meus amigos falavam, Bruno, mas você paga todo mês, você paga. Cara, isso é investimento. Agora eu cuido disso. E você tem que cuidar também. E aí comecei a olhar pra isso. Boa. Vamos entrar um pouquinho agora, Bruno, no que você tem feito hoje. Vamos ver logo pro que você tem feito hoje. Uhum. E aí depois a gente vem até encontrar esse momento aí. Bruno hoje não tá mais na Cielo. Não. Tô no mesmo prédio, né? No mesmo prédio, Mas não mais Cielo. O que você hoje está desenvolvendo? O que você faz hoje? Você já descobriu realmente aquilo que te deixa muito feliz, assim, de tipo, cara, não tem dinheiro que pague. Hoje você já consegue, ou vamos dizer, essas dores da alma aí já foram curadas, você já descobriu aquilo e consegue usar as ações do seu corpo para falar assim, cara, tô cansado, mas tô Sim. feliz. Hoje tem uma agonia dentro de mim que eu vou contar daqui a pouco, mas eu encontrei a satisfação pra minha alma. Tem uma coisa que me incomoda, mas o que aconteceu? Em 2000 saí da Cielo em março de 2018, e aí a Bruna tava crescendo muito, profissionalmente falando, cuidando de mulheres. Bruna dá aula pra mulheres, crescendo muito. Ia fazendo treinamento em Manaus, começou a ter oportunidade de fazer treinamento em Manaus e tal, e eu cuidando da nutrição. Então ela, terapeuta, e o Bruno construindo a nova carreira de nutricionista emocional. Eu não falei essa parte, mas a minha mãe é evangélica. E foi a busca de Deus, a congregar numa igreja lá na Bahia, a Nova Sião, uma igreja batista, que foi o suporte para minha mãe no período de crise ali, da separação com meu pai e tal. Foi um... Então, a fé foi a busca. Foi muito, muito, muito forte, muito importante na ajuda de manter ela. Total, cara, responsável por 2 filhos, sem trabalhar e sem condições nenhuma de criar uma carreira na época lá na Bahia, sozinha. Foi Deus mesmo que sustentou ela. E muita oração e tal. E tinha muita oração sobre a minha vida também, né? E eu não tava nem aí, não queria ir pra igreja, nada disso. Fui algumas vezes, sabia como era o ambiente, escola bíblica dominical, mas não tava nem aí pra igreja. Quando eu saí da Cielo, bom, primeiro que eu tive um contato espiritual nesse treinamento também com Deus, mas sem muito entendimento. E aí, quando eu saí em março de 2018, em 29 de agosto de 2018, eu decidi me batizar. Porque no meio de tudo isso, morando onde eu morava, o porteiro do meu prédio foi muito usado por Deus, o Silas, que a gente chama ele de Silas Malafeita, não Malafaia, o Malafeita. Ele pregou o evangelho de Jesus Cristo para mim. Ele me ensinou as boas novas de Deus. Ele me ensinou Bíblia. E eu adorava ver ele falar. Eu ficava ouvindo. Cara, passei já madrugadas e madrugadas com ele. Ele trabalhava à noite. Eu passei muitas horas com ele. Muitos anos. E aí em 2018 eu decidi. Então, quando eu saí da Cielo, a minha agenda estava bem flexível. Porque como eu estava estudando, eu saí com um colchão financeiro. Todas as contas pagas. Eu tinha dinheiro para 2 anos, o Sidney. 2 anos eu podia não receber nada. Eu tinha tudo pago. E aí, em 2019, o Senhor falou nos nossos corações, para com a nutrição, esse é o seu plano. Você não quer andar comigo? Agora eu tenho outro plano para você. Aí não dá para explicar tudo aqui, teria que ser outro podcast. Claro. Mas em resumo é isso. Mas olha só,
o errado, a cura, É, aí a gente vai pro terceiro nível. isso. Agora você vai ver o negócio funcionar. Agora é quem conhece mesmo todas as coisas, né? E é isso. Tateei pra lá, tateei pra cá, tentei até chegar no Senhor. E aí agora eu tenho outro plano. Abra mão da nutrição. Então já foi uma decisão muito difícil. Foi a decisão mais difícil pra mim, Uhum. até naquele momento, foi pedir as contas. Eu tinha recém-promovido, eu tinha sido promovido. Cara, pro meu chefe foi assim, meu, como assim? Mas aí eu saí com portas abertas, fiquei 30 dias lá, deixei tudo organizado, né? E aí depois foi parar a nutrição. Aí tive que voltar pra minha família e dizer que eu parei a nutrição. Eu te falei. É. Nossa, isso foi, eu escutei demais. Só que eu tava tão feliz porque o Senhor mandou. Então, Você tinha aí claro essa mensagem. tinha claro. E Bruna também, sempre alinhada. E a gente, em 2019, viramos sócio. Então, marido e mulher trabalhando junto a partir de agora. Eu lembro que nosso primeiro contrato trabalhando junto foi com a Mary Kay. CNPJ abrimos, geramos a primeira nota fiscal, Mary Kay, sócio. Só que aí foi, e é até hoje, mas foi muito aprendizado pra gente aprender a trabalhar junto. Porque pensa, a Bruna é o produto da nossa empresa. Ela é a terapeuta, ela que ensina mulheres. A gente tem uma escola hoje pra mulheres. E na época a gente não tinha um processo na empresa, não tinha nada, a empresa era desse tamanho. Por mais que a Bruna já tinha muitos anos de carreira. Mas a empresa era nova. Então hoje, o que eu faço? Somos sócios e eu sou responsável pela área comercial e estratégica da empresa. Uhum. Então eu sou comercial. Eu vendo os treinamentos da Bruna e ela entrega. É isso que Usa a o gente faz. conhecimento executivo que você adquiriu. Sim. Mas o que preenche a minha alma é servir o Senhor. Claro que a gente serve o Senhor em todas as áreas, mas hoje, pela graça de Deus, levar a palavra de Deus todos os dias na internet, para mim é o que é o chamado em ação, né? Tá, então Pregar o evangelho. tem essas duas frentes, vamos dizer hoje. O Bruno, sócio da Bruna Isso. na empresa e esse projeto na internet. É só internet? Como que chama o projeto? Ele chama Cola na Videira. Em 2020, na pandemia, 18 de março de 2020, a Bruna me encorajou muito a começar a compartilhar como as pessoas precisavam de fé. Bruna, as pessoas estão travadas em casa, a gente está numa pandemia, você precisa levar a palavra de Deus. Porque eu passava tudo para Bruna. Aquilo que eu estudava e que estava vivendo no Senhor, eu passava tudo para Bruna. Todo dia. Tinha um devocional no nosso escritório, na Sala Cássia. E aí veio a pandemia. Ela falou, agora você vai abrir uma live aqui no meu Instagram. Eu falei, não vou. Vai. Não vou. Vai. Ficou aquela coisa até que 11 horas da manhã. 18 de março de 2020. Eu gosto de marcar datas. 18 de março de 2020. Eu não sei nem o dia que eu nasci. Porque eu gosto de ver projeto e eu gosto de ver a linha do tempo. E aí, aí beleza, primeira live, segunda live, terceira live, terceiro dia, quarto, No quinto. Instagram dela. Dela. E aí foi, cara. E aí sem saber até quando vai ser essas lives. Não sei. Aí eu imaginava que ia ser os primeiros 40 dias, alguma coisa assim. E ninguém nem sabia quanto tempo ia demorar a pandemia. Então todo mundo em casa, a galera começou a entrar, a galera tinha tempo, agenda, a galera entrou e aí foi. 1, 2, 3. Aí, estamos aí mais de 5 anos. Aí começamos a fazer alguns encontros presenciais. A gente fez vários do Cola. E aí hoje, basicamente, a minha agenda tem um horário de trabalho na empresa, mas o que queima no meu coração mesmo é de manhã estar com as pessoas levando as boas notícias de Cristo. E na segunda-feira à noite a gente tem um encontro no Zoom, onde pessoas andam mais perto, às 19 horas. Tá, mas peraí. Vamos organizar isso aí. Tá bom. Você começou fazendo live no Instagram da Bruna. Lembrando que Bruna, o público do Bruna é mulher. Mulher, 100%. 100%. Maioria. Então vamos dizer que a grande maioria de seguidores da Bruna são mulheres e você levava essas devocionais para elas. Não para as mulheres, para a Bruna. Ah, tá. Não, nas lives. Nas você fala. lives. É que aí entrava família. Sim. Tá, era mais família, assim. Sim. Entendi. Quem tava lá no Instagram Aí da Bruna, no né? caso, o projeto Cola na Videira é um projeto também para família. Aí no Cola na Videira, ou ele tem um público que você focou mais, assim?
Não, aí o projeto mesmo, chamado Cola na Videira, porque foi o que acontece. Um executivo, que eu estava evangelizando ele queria um resumo da Bíblia. E ele queria que eu resumisse a Bíblia em 1, 2, 3, 4 slides no máximo. E eu falei, não tem como. Como que eu vou resumir a Bíblia? Não existe essa possibilidade. E aí ele ficava falando isso pra mim sempre. E eu falei, cara, você quer saber o resumo? Eu vou te dar um resumo. Cola na videira. Cola na videira é o resumo. E eu falei isso despretensiosamente, assim, porque, só pra contextualizar todo mundo, Cristo contou uma parábola, a parábola da videira, João 15, Uhum. onde ele fala, eu sou a videira verdadeira e vocês, olhando pros discípulos, são os ramos. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pedirão o que quiserem e serão dados se as minhas palavras permanecerem em vocês. E aí, então, esse é o resumo o resumo, você quer o resumo? Cola na videira. Você é um ramo que tem que estar enxertado na videira. E aí, como eu falei, soltei isso numa live. E as pessoas gostaram de ouvir isso, cola na videira. Aí ficou, até que, cara, aí a gente fez um encontro presencial. Falou, Bruno, eu tô tentando achar as lives aqui no Instagram. Você falou que tá no Instagram todo dia. Eu não tô achando cola na videira. Aí a gente tinha um outro Instagram, era o mesmo, né? Mas é com outro nome, acho que Viva Sua Essência, que é o nome da nossa empresa. E aí, falei, é verdade, cara. Vamos mudar o nome pra Cola na Videira. Vamos arrumar esse brand aí. Aí mudou só o nome lá, Cola na Videira, para as pessoas acharem. Acharem. E aí esse projeto tá até hoje, Tá até hoje. fazendo live. Live devocional, porque o que acontece? Quando chegou nessa parte do espírito, o que transformou a minha vida na prática foi o hábito, foi Cristo, mas quando as pessoas falavam que Cristo transforma a vida de um ser humano, eu, como um cara sempre pragmático, racional, como ele vai transformar a minha vida na prática? Eu questionava, inclusive, o Silas sobre isso. Como que ele vai transformar? O que eu tenho que fazer? E tem uma parte que a gente tem que fazer, Uhum. que é ter essa comunhão com ele diária. Então, um hábito devocional é uma comunhão diária com Cristo, sentar com ele. Bíblia, café, chá, e joelhos dobrados, oração, lágrimas, sorriso. Estar com ele todos os dias. Então, estar com Cristo todos os dias foi o que mudou aí sim, verdadeiramente a minha vida. Ô Bruno, ouvindo sua história e passando, vamos dizer, por essas 3 camadas e essa história de vida que apesar de ser novo, não tão novo quanto eu, mas com várias fases, hoje que lição assim você tiraria olhando para tudo isso e que se pudesse falar pra gente, tipo assim, se atenta nisso ou procura talvez buscar, lógico, a gente sabe que tem que buscar o divino, que é o mais importante. Mas olhando dessa forma racional, de tipo assim, cara, é o problema lá que eu tive com a minha família, que eu entendi que meu pai teve com a família dele, e que o trabalho, e que a raiva, e que depois veio a imersão que você fez e lá você conseguiu curar a raiva, mas apareceram outros questionamentos e aí que você pediu a demissão e que você foi procurar uma outra área e começou a estudar e saiu dessa área e quando você olha isso tudo assim, o que você consegue enxergar nisso que você pode falar assim, cara, abre seus olhos para isso. Muito bom, cara. É assim, eu compartilhei um pouquinho, um trecho aqui da minha história. Lembrando que a gente já tá 1 hora conversando. 1 hora já. A gente teria aqui, mas a gente não entrou ainda na parte você, Bruna, Sim, filhos, e que a gente vai ter que marcar outros episódios. se Deus quiser. Mas dessa parte que ficou muito clara essa história de mudança, de transformação, como a gente começou no início, carreira, e que carreira aqui não é uma questão, o que eu escolho fazer como profissional, mas carreira de, né, essa jornada, né, combati o bom combate, Uhum. vai ter a carreira, então, o que você enxerga até olhando assim, o que você pode falar pra gente? Sidney, eu vejo assim,
Todo mundo tem a sua história de vida, sua história de dor, suas angústias, seus desejos, seus sonhos, seus planos. Mas quando eu vi na Bíblia a história de Salomão e o que ele fala no final da vida dele, Salomão escreveu 3 livros. Um quando ele estava mais jovem, um quando ele estava mais maduro e uma já na velhice. Então seria, sei lá, mais aqui na primeira parte da vida dele, na parte adulta e na velhice. Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Se a gente olha para a vida de Salomão e o Bruno de antes, quando eu vi isso na Bíblia, eu falei, meu Deus, o que eu queria era o quê? Sucesso. Tinha minhas questões que eu não enxergava, depois eu comecei a enxergar, e aí a angústia começou a vir e tal, e você olha, Salomão viveu uma vida perfeita aos olhos do ser humano. Dinheiro, status, profissão, carreira, tudo. Ele era rei de Israel. Mulheres, nem lembro quantas mulheres Salomão tinha, mas eu acho que era quase 1000. Ou de repente era 1000. Perdão. Eu tô com uma tosse hoje, eu acho que o editor do áudio aí vai ter que dar uma olhada aí no áudio. A gente vai até pedir pra produção entrar aqui, ó. Entra, produção, botar uma aguinha pra Por você. favor, aí. Aí é o backstage, né? Aí, ó. Sidney, nós precisamos de Deus, Sidney. Corpo, alma e espírito. Uma alma, ela só está satisfeita quando ela é encontrada por Deus. E não quando encontra Deus. Nós, seres humanos, podemos ser encontrados por Deus. E ao ser encontrados por Deus, a nossa alma fica satisfeita. Porque nós fomos projetados por Ele. Então, eu projetava, Sidney, eu projetava que a felicidade está no trabalho. E depois que eu entrei no mundo do autoconhecimento, trabalhando e servindo lá na SBE, o meu sucesso e a minha felicidade está no propósito. Então antes era felicidade na carreira. Agora a felicidade está no propósito. Nem no propósito está a nossa felicidade. Corpo não é ali a grande X, a alma. Não é nem ali tanto. Exato. Se você não tiver... Só quando você chega ali, você pensa que é ali, né? É. Você pensa que é ali. Eu pensava, falei, cara, agora é isso. Eu só preciso agora saber exatamente o que eu vou fazer no propósito de vida. Só que eu buscava a felicidade aí. E aí quando eu tive o encontro com Jesus, o Cristo, não com uma religião, com uma placa de uma igreja, com o Salvador da humanidade. Aliás, eu achava, desde a época da Bahia, minha mãe evangélica, eu achava que o nome de Jesus era Jesus Cristo. E o nome dele nunca foi Jesus Cristo. Jesus de Nazaré. Sim. O Cristo é quem ele verdadeiramente é. É o status dele. Então, Cristo é o Salvador da humanidade, aquele que veio para poder nos trazer de volta para a presença de Deus. E na presença de Deus, a nossa alma se aquieta. Era como Davi, pai de Salomão, vivia. Ele tem uns salmos que ele fala, por que está abatida a minha alma? Espera em Deus. Então ele buscava em Deus. Davi, quando estava num deserto, numa crise profissional, perdeu o reinado, crise familiar, o filho dele, Absalão, traiu ele. Ele vai para o deserto. E a primeira coisa que ele fala no deserto é o seguinte. Ele busca Deus. E diz, Deus, a tua graça é melhor do que a própria vida. A tua graça é melhor que a própria vida. A minha alma tem sede de ti. Nesse deserto aqui, eu quero o Senhor. Então ele não fala, Senhor, quando que eu vou voltar para ser rei? Senhor, agora eu tô triste porque eu não sou mais rei. Você falou que eu ia ser rei, eu fui rei e demorou quase 15 anos para ser rei. Ele não fica mais nessa esfera. Eu só quero o Senhor, eu quero a tua presença. E hoje Deus, a gente é agraciado por Ele porque Ele deixou a Bíblia para nós, que é a palavra dele. E Bíblia, estudo da palavra e oração nos leva para essa presença de Deus. Ou melhor, nós somos levados para a presença de Deus dessa maneira.
Bíblia e oração. E eu fui encontrado nesse caminho, cara. E o que eu mais desejo e amo fazer é levar, independente de quem seja a pessoa, para esse caminho. Sabendo que só o Senhor para convencer, o próprio Jesus disse isso. Jesus disse que somente o Espírito Santo pode convencer um ser humano. Então, só que o nosso papel é esse, é levar as pessoas para isso, sabe? Para esse caminho. Então, o que eu faço hoje é isso, cara. E aí, as minhas clientes, nossas alunas, tem um treinamento da Bruna em especial, que a gente tem mais de 700 alunas. A Bruna tem vários treinamentos, mas esse em especial é o mais forte dela nesse momento. Todas elas sabem do Cola na Videira. Algumas entram, outras já entraram, outras vão entrar nesse caminho. Aí o senhor vai agindo, sabe? Sim. Porque uma empresa é nossa, a gente pode manifestar a nossa fé tranquilo. Sim. A gente não tem nenhuma preocupação em relação a isso, nenhuma. E é isso, cara. Então que eu posso deixar aqui pra vocês é a minha alma, a do Sidney e a sua que tá aí do outro lado, tem sede de Deus. Só que antes de eu saber que eu tinha sede de Deus, eu tinha sede, mas eu matava a sede em coisas aqui na Terra. Trabalho, sucesso profissional, sucesso financeiro, aí depois, agora eu vou matar minha sede no propósito, agora eu vou matar aí a gente marca outro dia, mas eu tentava matar a minha sede no meu mundo escondido como homem, que era no sexo, na prostituição, na pornografia, até o dia que eu fui encontrado por Cristo e Cristo falou, aqui você pode matar a sua sede, porque eu mato a sua sede, eu resolvo isso aí. Por isso que ele diz, quem vem a mim e crê em mim, eu dou uma água de beber que nunca mais você vai ter sede. E a gente experimenta isso todos os dias, cara. E aí, aquela visão de que eu quero ser igual ao meu tio, ter o que o meu tio tem. Acabou. Acabou. Aí mudou agora o seu ponto de referência. Agora esse tio tá no caminho com Cristo. Você acredita? Que legal. É. Com Boa. uma dor, perdeu uma filha de 7 meses. Nasceu em janeiro e morreu em agosto num acidente de carro. A Thaís, minha prima. Viveu com raiva de Deus por conta da perda do filho. Esse meu tio, o Zé, tá conhecendo Cristo. E partiu dele. Olha como que Deus faz. Deus chama a gente. Sim. E muitas vezes ele chama na dor. E aí, às vezes, teve uma época na minha vida que eu concluí. Pretencioso e orgulhoso. Então tem que ser sempre na dor. Não. Não importa o meio. Deus vai ter um meio para cada um. O que importa é a gente ser chamado. E ao ser chamado, responder esse chamado e ir. E ser encontrado por ele. É. Independente de como que vai chegar até o Cristo. Mas o importante é chegar nele. E a gente teve um episódio com o Ramush aqui, e eu fiz essa pergunta pra ele. Falei, ô Ramush, se fala que a gente só aprende na dor. É possível a gente aprender no amor? Uhum. Ele falou, Uhum. exatamente isso. É. Faz o que ele pede. É. Faz o bem, faz o que ele pede, que você vai aprender amando. Porque quando você dá pra alguém, quem tá ganhando mais é você. Quando você ajuda, é você. Bem legal. Ô Bruno, a gente vai terminar por aqui. Infelizmente, a gente falaria aqui mais um monte. Tamo junto. Só que assim, a gente abre aqui pro pessoal que tá aqui no backstage, que ouviu o nosso bate-papo, ver se eles querem perguntar alguma coisa pra ti, O alguma Rafa curiosidade. ou a Jéssica? Ah, que Eles legal. aqui, eles são os nossos, que colocam os nossos convidados na parede. Cara, eu adoro o pessoal do backstage, cara. Eu gosto demais desse trabalho que vocês fazem, cara. De verdade, eu vibro, cara. Eu acho muito legal. E aí, Jéssica, Rafa, tem alguma... Posso? Pode, vai lá, o Rafa. Você falou de inteligência emocional lá atrás. Foi quando você tomou a atitude lá de mudança, né? Qual que é a relação que você acha que tem? Como que isso caminha junto com o evangelho? Porque eu entendo que a principal mudança da sua vida foi quando você conheceu Jesus, e não a inteligência emocional em si. Mas como você acha que essas duas coisas caminham juntas
como que a inteligência emocional pode também ajudar. E uma dica sobre inteligência emocional pra galera, sobre como começar a ver isso. Muito bom. Vamos lá, deixa eu só Essa é uma resumir ótima aqui pergunta. no áudio aqui. O Rafa perguntou como que a inteligência emocional, que o Bruno falou que foi um marco para mudança na vida dele, e no caso da conversão dele, né, a gente pode dizer aqui dele entregar a vida a Jesus, como essas duas coisas, elas têm a ligação, né, Rafa? Como essas duas coisas se Entendi. conversam, apesar de que você já expressou que o que causou a maior mudança foi o seu encontro com Jesus, mas a inteligência emocional, como isso se converte aqui. E uma dica de Sobre como o pessoal ou começar a ler ou começar. como começar a se conhecer, né, se aprofundar mais sobre a inteligência emocional. Muito bom. Excelente pergunta. O que acontece? É o caminho, né? Vamos só resumir, vou tentar resumir em uma palavra, inteligência emocional como uma ferramenta de cura. Tá. Ou uma ferramenta que a gente possa evoluir. Uma ferramenta. É uma técnica, enfim. Vamos falar ferramenta. Ela isolada não resolve o problema. Quando eu descobri ela, eu achava que ela era a solução de todos os problemas. E não é. Por quê? Biblicamente não é. Porque imagina que eu entendo, então, eu como criatura de um criador, que a criatura pode ter inteligência emocional, começar a vasculhar as relações, né, pai e mãe, essas coisas todas que a gente falou aqui, e por si só, que é o que muitas vezes que é o que acontece, a gente reprograma as emoções. Então eu tinha uma emoção programada com o meu pai de raiva, e aí agora, com o conhecimento da técnica da inteligência emocional, eu posso reprogramar essa emoção. Foi o que aconteceu comigo lá no treinamento. Tá, reprogramou. Reprogramou. Só que aí quando nós vamos para a terceira camada, que é o espiritual, que aí com o nome, né, Cristo Jesus, para o Evangelho, é algo mais profundo ainda em relação a isso. Por quê? Porque o Evangelho, Paulo escreve que é poder de Deus, capaz de fazer um ser humano nascer de novo. Então, se eu ficar só tentando reprogramar as minhas emoções, é meio que eu só girar numa ratoeira e não sair dela. Quando eu vou para Cristo, eu tenho a possibilidade de nascer de novo. Algo que Ele faz. E aí sim, é um meio de graça, como por exemplo é a medicina, como por exemplo são os remédios. Então é um meio de graça de Deus que Ele usou, no meu caso, para levar para perto dele. Então a inteligência emocional isoladamente, ela não resolve. Ela pode resolver por um tempo. Mas se a gente usar a inteligência emocional, a técnica em si, para viver melhor aqui na Terra, mas para me aproximar do Senhor, aí é 100%. 100%. Mas eu não posso transformar, porque senão eu vou estar transformando a inteligência emocional como a minha salvação. Inconscientemente vira um ídolo. Então, a inteligência emocional, então a solução de todos os meus problemas simplesmente é eu ter inteligência emocional. Não. A solução de todos os problemas é você se aproximar de Deus e deixar Ele guiar a tua vida. Deixar Ele transformar você. E Ele pode usar o conhecimento da inteligência emocional, como qualquer outro conhecimento, para te auxiliar. Bom, entendeu? beleza. E uma coisa que eu já escutei na internet, Rafa, é que então inteligência emocional já estava na Bíblia, é domínio próprio. Não. Inteligência emocional alguém criou. Domínio próprio é algo que vem do próprio Deus. É fruto do Espírito. É algo muito mais... Não vem de nós. Vem do Senhor. Aí você fala, não, mas como que vem do Senhor? Bíblia e oração. Oração e Bíblia, jejum, busca espiritual. Mas, de novo, a inteligência emocional, ela é importante, foi muito importante na minha vida, porque foi através da inteligência emocional que eu resolvi o problema do meu pai. Com o meu pai. Não do meu pai, com o meu pai. Então, eu indico o Lotus para vocês fazerem, sim. O Lotus não é um treinamento, por exemplo, cristão, mas eu indico esse treinamento. Mas todo e qualquer treinamento de inteligência emocional, estudar os livros do Augusto Cury, do Dr. Augusto Cury, é maravilhoso. Mas tudo tem que nos levar para Deus.
Aí a pergunta é, qual Deus? Porque eu também fazia essa pergunta lá no passado. Tá, mas se aproximar de Deus. Mas e qual Deus? No Deus que nós cremos, que criou os céus e a terra e que veio nos buscar, é Jesus Cristo. Então se aproxime de Jesus Cristo. Eu conheço muita gente que não fez nunca nenhum curso de inteligência emocional, mas é cheio de domínio próprio. É cheio da presença de Deus, Uhum. que Cristo dá. E vive uma vida satisfeita. Mas eu acho que todo ser humano merece se autoconhecer, merece buscar ferramentas de inteligência emocional. Minha esposa trabalha com isso, nós trabalhamos com isso, mas que essas ferramentas nos levem para o Senhor. Maravilha. Como começar a buscar isso? Inteligência emocional, na prática. Fazer o Lotus, Lotus. SBE, Você já falou. é. Lotus, Leia algum livro do Augusto Cury, não me vem Legal, nenhum agora boa. de cabeça. Augusto Cury, Boa. doutor Augusto Cury. Jéssica? Quem é a Bruna hoje para você? O significado dela na sua vida? E um conselho que você pode dar para os casais que estão assistindo a gente, para que eles possam se fortalecer e indo juntos no propósito, que é um caminho de Jesus. Muito bom. Quem é Bruna? Na vida do Bruno. E um conselho para os casais, para que estão assistindo a gente, ou aqueles que estão querendo formar casais. Bruna é minha companheira eterna, nós vamos juntos até a Nova Jerusalém. O que é a Nova Jerusalém? É quando Cristo retornar ao mundo, quando a bendita esperança que a gente tanto espera acontecer, nós vamos, todos os que creem vão morar eternamente com Deus, e Bruna e eu estaremos lá se Deus quiser. Então a Bruna é uma companheira eterna ao meu lado. Nós somos uma só carne hoje. Não era assim, a gente pode um dia falar sobre isso, não era assim, mas graças a Deus nosso casamento foi restaurado. E Bruna tinha raiva de Jesus Cristo. Bruna falava assim, quem é ele que morreu por mim se eu não mandei ele morrer por mim? Eu não fiz nada. Aliás, eu tô só fazendo bem, eu ajudo pessoas. Quem é ele que morreu por mim? Então, Bruna é fruto de oração. Minha e da minha mãe. E a glória não tá em mim nem na minha mãe. Tá em Deus. Mas um Deus que chama a gente para orar e clamar. Então, a Bíblia diz numa passagem que a gente sempre medita, pode dois andarem juntos se não estiverem de acordo. Então, um conselho para casal se você marido tá aí ou esposa que tá aí, vocês precisam conversar e entrar em acordos. Porque se não tiverem de acordo, não tem como andar junto. Eu e Bruno, durante muito tempo, andamos em desacordo. Quase o nosso casamento se perdeu. Quase a gente se perdeu um do outro, quase que o nosso casamento acabou. Graças a Deus não acabou. Então, comunhão, acordo, fazer acordos, conversa. Eu vejo muito casais que não conversam. Meu marido não quer conversar comigo, Sidney. Minha esposa não sei o quê. Cara, como que você mora junto e não conversa? Isso é uma coisa que na verdade eu não admito, cara. Tipo assim, como que você tá falando pra mim que você não conversa com seu marido, ou que seu marido não conversa com você? O que vocês estão... Onde que se perdeu? E se perde mesmo, né, cara? Aí tem casos que realmente... Então, resta uma coisa. Assistir o filme Quarto de Guerra e praticar o filme Quarto de Guerra. Que é quarto de oração. É oração. Então você precisa de Deus. Se você... É impossível. Então, se é impossível... Tem alguém que pode fazer o impossível acontecer. Não sei se ele vai fazer ou não, mas ele pode. E você pode também recorrer a ele. Oração. Um dia eu falei pro Silas, quando ele me chamava para oração, só para não me alongar muito, mas ele me chamava para oração. Eu, Silas, mas agoniado ainda, eu falei, Silas, mas é só orar? Aí ele falou assim para mim, eu nunca mais esqueci. Ô Bruno, oração é tudo. Não é só. É tudo. Não é só. É tudo. Aí eu falei, tá bom. Vou começar a orar. Aff. Boa, Bruno. Obrigado, cara, mais uma vez por você ter vindo.
Eu que Um papo agradeço. super legal. Você que está assistindo a gente, você entendeu? A gente começou falando sobre carreira, transição carreira, mas não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Mas tem tudo a ver com isso. Se o negócio está bem alinhado, bem inspirado. Onde você está buscando a sua inspiração para fazer a sua carreira aqui nesse mundo, né, Bruno? Obrigado, cara, valeu. E é lógico, né? O pessoal vai compartilhar esse vídeo. O pessoal vai se inscrever no canal, porque tem muita história bacana. E toda segunda-feira, às 13 horas, no G Prime TV BR, tem episódio inédito. Muito bom. Fechou? Glória a O Deus. pessoal aonde que pode te encontrar mais sobre você, sobre os seus projetos? Eu não tenho Instagram pessoal, é só @cola na videira, @cola na videira. Cola na videira é um convite, 8 horas da manhã, todos os dias, segunda a sexta, live devocional. Espero vocês, pra mim foi uma honra e um prazer estar aqui com vocês. E lá tem essas informações que você falou que nas segundas tem alguns Tem. encontros no Zoom. Na bio, né, do Instagram Tá tem. bom? Aí ela entra em contato com você e você Isso. passa as informações. Isso. Fechou. Cara, obrigado mais uma vez. Pessoal, até o próximo episódio.